No ano de 1989, detectamos um chamado fraco vindo das profundezas do oceano. Um grito estranho de uma criatura enorme, viajando sozinha nas vastas águas azuis. A princípio, parecia só algum defeito, mas então ouvimos o mesmo som novamente em 1990 e 1991. Com apenas 5% do oceano explorado, isso nos deixou perplexos. Para qualquer ouvido destreinado, soava como uma baleia, mas seu tom era muito alto. Medindo a uma frequência de 52 Hz, isso significava que o canto não poderia ser compreendido por nenhuma espécie conhecida de baleia. Assim, essa criatura estava destinada a existir por conta própria e foi apelidada de criatura mais solitária do mundo. Nós a chamávamos de 66. Todo ano, ouvíamos a criatura solitária pelos hidrofones espalhados pela costa oeste da América e Canadá, mas só foi em 2024 que finalmente pudemos vê-la. Nossa tripulação foi encarregada de encontrá-la, marcá-la com um rastreador e observar outros como ela. A bordo de um navio, atravessamos o Pacífico Norte em busca. Com a tecnologia avançando todos os dias cada vez mais, rastrear a criatura se tornou uma tarefa muito mais fácil. Embora tenhamos levado semanas apenas para localizá-la, ficamos mais próximos a cada dia que passava. Você acha que ela sabe? Rita perguntou enquanto olhávamos para o horizonte. O oceano estava calmo, balançando gentilmente nosso grande navio de pesquisa. Tudo era maravilhosamente calmo, e embora nossa missão fosse interessante, dava um frio na barriga diferente. Sabe o quê? Perguntei. Que existem outras como ela por aí? Ela disse. Era uma boa pergunta. Se a frequência estranha de sua voz era causada por uma deformidade, ou se era uma espécie híbrida, ela tinha que ter sido criada por alguém. Os filhotes de baleia ficam aproximadamente 1 ano com suas mães enquanto crescem e se preparam para enfrentar os oceanos sozinhos. Eu não sei. Por que mais ela cantaria? Falei. A criatura que ainda pensávamos ser alguma espécie nova de baleia estava viajando no mesmo caminho que as baleias azuis, mas a velocidade estava errada. Isso significava que, apesar de seguir exatamente o mesmo caminho, ela nunca encontrava mais ninguém em sua jornada. Onde quer que ela nadasse, as outras baleias já teriam ido embora há muito tempo. 40 anos sozinha, Rita disse. Semanas se passaram enquanto procurávamos, e no final de julho de 2024, finalmente a encontramos. Lá estava ela, emergindo para respirar ar fresco. Uma baleia jorrando uma fonte de água de seu respiradouro. Ela tinha uma cor azul magnífica, mas o formato de seu corpo lembrava o de uma baleia comum. Nossa teoria de ser um híbrido havia sido confirmada, e ela parecia extraordinariamente saudável, considerando que havia sobrevivido sozinha por tanto tempo. Sem hesitar, plantamos um rastreador em sua pele com uma ventosa e a deixamos mergulhar de volta no oceano. Fomos trabalhar e gravamos mais de sua canção, uma melodia sombria e melancólica. Passamos as 3 semanas seguintes apenas rastreando, esperando ver outra de sua espécie. Infelizmente, ela permaneceu sozinha. Durante as noites, eu frequentemente encontrava a Rita olhando para o oceano, olhando cada vez mais os momentos que a estranha baleia emergia para respirar. Ela parece muito triste, Rita disse. Como você sabe? Perguntei. Não sei, só um pressentimento, eu acho. Pobre Yara. Yara? Falei. Eu imaginei que, se somos a coisa mais próxima que ela tem de uma família, deveríamos dar um nome a ela. Pensei no nome por um momento. Certamente, soava melhor do que 66.
Conforme a missão avançava, Rita começou a dormir cada vez menos. Ela tinha medo de perder Yara se não a vigiássemos constantemente. As baleias quase nunca dormem, precisam subir para a superfície constantemente, sempre em movimento. De todos os mamíferos, elas têm a menor necessidade de sono. Estávamos há bastante dias em nossa missão. Foi quando acordei, sacudindo no meio da noite. Quando abri meus olhos pesados, vi Rita parada em cima de mim, com um largo sorriso no rosto. Tem outra baleia, ela falou. Corremos para a sala de controle, onde o capitão estava, olhos fixos em um novo conjunto de frequências. Com certeza, havia duas fontes de som distintas, mas similares, vindas de muitos metros abaixo. Eu sabia que Yara não estava sozinha. De repente, nosso trabalho deprimente se transformou em alegria. Se houvesse duas dessas baleias, poderíamos assumir com alta probabilidade que houvesse mais. Na verdade, poderíamos estar testemunhando o início de uma nova subespécie de baleia. Foi um momento lindo de se ver. Tem certeza que não é apenas um mau funcionamento do equipamento? Perguntou um dos membros da tripulação. Dei uma olhada nos números. A voz de Yara tinha abaixado um pouco em seus últimos anos, enquanto a outra fonte de som nova tinha um som ligeiramente mais alto. Não faço ideia, o sonar não está captando nada. Precisamos chegar mais perto, falei. Esperamos até de manhã e tentamos nos aproximar de Yara. De acordo com as leituras do sonar, havia uma criatura com aproximadamente o dobro do tamanho de nossa baleia nadando alguns metros abaixo da superfície. Mesmo para uma baleia, parecia enorme. Tá vendo alguma coisa? Perguntei. Não está subindo. Certeza de que é uma baleia? Rita perguntou. O que mais pode ser? Falei. Não sei, mas as baleias não conseguem prender a respiração para sempre, ela disse. Discutimos a possibilidade de uma espécie totalmente nova, mas antes que pudéssemos alertar nossos superiores no continente, ouvimos outra coisa. Era uma terceira voz. Então, uma quarta voz. E em pouco tempo, um grupo inteiro dessas criaturas foi detectada. Elas eram enormes, muito maiores do que qualquer criatura conhecida a ocupar o oceano. Foi uma descoberta assustadora, mas intrigante. Recebemos ordens de enviar um drone submersível para termos uma visão real dos seres. Eu controlei a máquina enquanto ela descia rapidamente. Em pouco tempo, estaríamos bem em cima dos animais não identificados. Onde diabos elas estão? Perguntou o capitão. Lá! Eu vi alguma coisa, falei. Era Yara, mergulhando para seguir o drone. Ela pareceu entender que o dispositivo nos pertencia e começou a nos guiar em direção às outras criaturas. Seguimos Yara mais para baixo, 2.000 pés abaixo da superfície, antes de finalmente encontrar. A princípio, tudo que vimos foram bolas amarelas e brilhantes balançando na escuridão. Então, vimos as verdadeiras monstruosidades que havíamos descoberto. Elas não são baleias, Rita disse. Pareciam pedaços rasgados de carne verde brilhante, subindo e descendo como águas vivas na água. Elas tinham corpos enormes cobertos de bolhas brilhantes. Dezenas de tentáculos se estendiam de sua massa mutilada. O que presumimos serem suas cabeças tinham múltiplos buracos escuros com membranas finas através das quais emitiam suas canções. O que é isso? Perguntei. Antes que minha pergunta pudesse ser respondida, um dos membros da tripulação gritou. Tudo que ouvimos foi o som de alguém caindo na água. O que aconteceu? Perguntou o capitão. Foi o Simon. Ele simplesmente pegou uma âncora e pulou do navio. Abrimos os olhos em uma busca desesperada pelo marinheiro perdido, mas ele já havia se afogado.
Ligue para o continente, conte a eles o que aconteceu, ordenou o capitão. Leve o drone de volta, é hora de partir. Olhei de volta para a tela. A câmera tinha escurecido e tínhamos perdido contato com o drone. Com pouca hesitação, decidimos definir o caminho para a costa. A filmagem serviria como documentação suficiente da nossa descoberta. Ainda estávamos a dias de chegar à Terra, mas não tínhamos outra escolha. O anoitecer chegou e nos mergulhou em uma escuridão avassaladora. Nada além de 1 milhão de estrelas acima para nos manter iluminados na noite. Apesar de sua beleza, elas significavam o imenso tamanho do vazio que nos cercava. O que você acha que acabamos de ver? Perguntei ao capitão. Ele olhou para as várias gravações que tínhamos obtido de nossos hidrofones. Todas combinavam com a voz de Yara em termos de frequência, mas o ritmo parecia completamente diferente. Cantos de baleia podem viajar centenas de quilômetros sem problemas. Com base na composição dessas coisas, eu diria que elas são criaturas que não precisam de ar. Isso explicaria a vinda delas das profundezas do oceano abaixo de nós, mas não posso dizer com certeza. Você acha que Yara os alertou com sua voz? Perguntei. Ele concordou. Por que mais elas se aventurariam tão alto? Nossa conversa foi interrompida pelo som de uma âncora se movendo no convés. Corremos para fora e encontramos Rita parada na beirada, olhando ansiosamente para o oceano abaixo. Rita, o que você está fazendo? Perguntei. Elas estão me chamando, Rita disse. Quem? Perguntei. As dançarinas do mar. Suas canções são tão lindas, você não as ouve? Rita, por favor, afaste-se da borda, implorou o capitão. Dei um passo lento em direção a ela, pronto para tirá-la da borda. Antes que eu pudesse chegar perto, ela simplesmente deu um passo para trás e caiu na água. Rita! Gritei em desespero enquanto ela desaparecia de vista. Qualquer um que voluntariamente pulasse nas profundezas nunca poderia ser resgatado. O capitão correu até o rádio, se preparando para exigir um transporte aéreo de volta ao continente. No entanto, o único som que saiu do rádio foi a maldita canção das profundezas. O que quer que essas criaturas fossem, elas interferiam em nosso sistema, tornando impossível pedir ajuda. Estávamos presos. No oceano, 100 bolas brilhantes apareceram. As criaturas, apesar de morarem nas profundezas, tinham a habilidade de emergir e estavam indo direto para nós. O navio tremeu violentamente, um tentáculo saiu da água e agarrou um dos tripulantes. Ele gritou de agonia quando a coisa perfurou seu abdômen, puxando-o para dentro da água. O capitão pegou uma faca e tentou cortar um dos tentáculos que se enrolavam em nosso convés. Foi uma tarefa inútil, e outro rapidamente se enrolou em sua perna, quebrando instantaneamente seu osso. Ele gritou quando a criatura o atacou, cravando-se na perna e alcançando seu abdômen. Ele estava morto mesmo antes de atingir a água. O navio começou a tombar e eu me agarrei à grade. Então, algo nos atingiu e o navio caiu de volta ao lugar. Os tentáculos recuaram para o oceano e nós ficamos temporariamente livres. Procurei por qualquer sinal dos meus tripulantes, mas todos eles tinham sido pegos. Sozinho, espiei as águas e vi quem tinha me salvado. Foi Yara. Ela havia mergulhado seu corpo enorme no monstro que cravou seu tentáculo em seu corpo, enchendo as águas de sangue. Ela continuou nadando, se afastando das monstruosidades, e elas a seguiram. Em seu rastro, ela deixou um rastro de sangue, levando-as para longe do meu navio danificado, dando-me uma oportunidade de escapar. Segui na direção oposta, aproveitando o tempo. As criaturas não me seguiram, mas eu nunca parei de fugir. Demorou mais um dia inteiro até que eu finalmente fizesse contato com o continente. Eu os alertei sobre a situação e eles enviaram um navio para me encontrar. Eu tinha sofrido ferimentos leves. Minha tripulação, por outro lado, não teve a mesma sorte.
Não sei o que aconteceu com Yara, se ela conseguiu escapar ou se as coisas a pegaram também. Seja qual for o caso, ela salvou minha vida e devo tudo a ela. Em sua busca por uma família, ela inadvertidamente despertou algo das partes mais profundas do oceano. De acordo com gravações recentes de hidrofones, há milhões dessas coisas no Pacífico e elas estão se espalhando cada vez mais pelo mundo. Os mares não são mais seguros e não há nada que possamos fazer para deter. Eu poderia ter voltado para a costa, mas o que realmente me horroriza é que, apesar de estar a 1000 quilômetros de distância, ainda ouço os monstros cantando. No começo, eram apenas sons, mas agora eu finalmente entendo. Essas coisas querem que eu vá até elas, e não sei quanto tempo vou conseguir resistir. Até a próxima. Obrigado.